Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Calor, né, gente, hoje? Estamos animados? Eu estou animada, e você? Estamos continuando a nossa leitura, a nossa jornada da leitura bíblica, essa jornada aí de 99 dias. E já estamos em 2 Crônicas, capítulo 12, nosso 32º dia. E nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 12, e vamos continuar essa história, né? Vimos que todo mundo já foi, Judá foi para o cativeiro, Israel foi para o cativeiro. E quando eles retornam, o cronista resolve contar a história deles, para ver qual que é o legado deles, o Deus a quem eles servem, quem foram os seus patriarcas, seus ancestrais, e por aí vai, tá bom? Então vamos orar, pedir a Deus que esteja conosco mais essa manhã, uma manhã quente aqui no Paraná, quente aqui, hoje eu tô aqui do lado de fora e tá assim. Vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu és bom, tem estado conosco todas estas manhãs, nos dando a Tua graça, e que o Senhor venha nos dar entendimento para que nós possamos compreender as maravilhas da Sua lei, Pai. Esteja conosco mais esta manhã e revela-te a nós. Amém. Amém. Deixa eu pegar isso aqui. Mudar de lugar. Vai facilitar. Ok? Ok. Então vamos lá. Vamos continuar nossa leitura. Capítulo 12 de 2 Crônicas. Salomão já morreu e nós precisamos agora entender o que vai acontecer depois que Salomão morre, que o povo se revolta por causa dos impostos que Jeroboão está cobrando e Roboão, né? Jeroboão é o outro lá que eles estão disputando agora os reinados, um fica com a parte de cima, com o reino norte, outros com o reino sul. E nós vamos agora ver como que foi o desenrolar de tudo isso. Agora eu entendi como que você funciona. Agora vai. Agora vai. Então vamos lá. Deus já proibiu eles fazer guerra, lembra? Que eles iam guerrear entre a tribo do norte e a tribo do sul, as tribos do sul de Judá e Benjamim, e a parte do norte com as outras tribos, as outras 10 tribos. Então eles estavam querendo guerrear entre si, e o Senhor falou: não, Senhor, vocês não vão guerrear entre vocês, porque fui eu que decidi essa divisão e tá tudo certo agora. Cada um cuida da sua vidinha, né? Então é isso. Então agora Deus vai castigar Roboão por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então não foi só ele sozinho, ele acabou levando toda a nação a deixar de adorar o Deus de Israel. E é assim, né? Quando o governante está aos pés do Senhor, as coisas fluem. Quando o governante desanda, o povo desanda também. E aí nós vamos vendo as consequências no decorrer da história de Israel. Então, sucedeu que no ano 5º do rei Roboão, que Sisag, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. E com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios
quanto os suquitas e etíopes. Então, havia muitos aliados com o rei do Egito, faraó lá do Egito. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor: vós me deixastes a mim, pelo que também vos deixei nas mãos de Sisaque. Olha só, a mão pesada de Roboão por causa de tributo. Israel se divide, o povo fica chateado, se divide. Uns vão acompanhar Jeroboão, outros ficam com Roboão, e Roboão ainda leva o povo à idolatria, e o Senhor permite que eles sejam atacados pelo rei do Egito. Então se humilharam os príncipes de Israel e veio e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, o rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão, em lugar deles, escudo de cobre, os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E, humilhando-se a ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Olha, Deus muda de ideia ali, né? Deus fala assim: então tá bom, não vou destruir vocês, que ainda há gente boa por aí, há coisas boas em Judá, mas permite que eles o sirvam rei. Fortificou-se o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro de histórias de Semaías, o profeta, e do Ido, o vidente, conforme relação das genealogias. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. Eita! E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então ele morre, e agora Abias vai reinar e pelejar contra Jeroboão. No 18º do rei Jeroboão, reinou Abias em Israel. Então já tinha 18 anos que Jeroboão reinava, e Abias começa a reinar após a morte de seu pai. E Abias ordenou peleja com um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha dos 800.000 homens e escolhidos, todos varões valentes. E Abias pôs em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos, por um concerto de sal? Olha só, ele está aqui falando: cara, não adianta você estar aí reinando. Deus já prometeu essa dinastia para a casa de Davi. Então, essas histórias que nós lemos aqui, essas falas dos profetas, essas conversas de Deus com Davi, com Salomão, eles são cientes disso. Então, eles conhecem a história deles. Então, olha o que diz o versículo 14. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, porque eles viram que eles estavam cercados, sabe? Que a história fala que eles ficaram cercados por Jeroboão, e aí fala assim:
E os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu e a Jeroboão todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. E Deus os entregou na mão de Judá. Sabe aquela história? Nessa batalha não tereis que pelejar? Foi isso que aconteceu. Ele fala com o Senhor quando ele levanta, e ele fala que, você não sabe que Deus deu essa dinastia toda, que a casa de Davi sempre seria soberana em Israel, e os seus filhos. Então, Jeroboão se rebela contra o Senhor, né? Só que olha o que a Bíblia fala, que juntaram-se a Jeroboão homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram contra Roboão, filho do Salomão, sendo que Roboão ainda era jovem, terno de coração, e não podia resistir-lhes. Então, é a hora que eles oram. Acho isso muito interessante. Eles que, não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas? E ele vai falando, você fez tudo errado, e aí você está querendo vir contra nós? Qualquer que vem consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca deixamos. E os sacerdotes que ministram o Senhor são filhos de Arão, e os levitas ocupam a sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã, cada tarde, holocaustos, incensos aromáticos, dispondo de pães de preposição sobre a mesa. Porém, vós os deixastes, e eis que Deus está conosco à nossa frente, e como também os sacerdotes tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus, os vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada e volta para dar sobre eles por detrás, e de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. E aí, então, é isso que acontece aqui, quando eles tocam as trombetas, Judá grita, a turma de Judá grita, e Deus fere a Jeroboão e todo Israel. E foram abatidos dos filhos de Israel naquele tempo, os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seu pai. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel nos lugares da jurisdição, e Gesana com lugares da sua jurisdição, e a Efron com lugares da sua jurisdição. São cidades que eles tomaram. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, Abias, tanto os seus caminhos, suas palavras estão escritas na história do profeta Ido. Olha que loucura, né? Um clama ao Senhor, e o Senhor faz com que ele ganhe a peleja, e o outro se desfaz e perde. Então, quando estamos com Deus, a batalha é garantida, a vitória é garantida. Então, esse que eu acho interessante, porque ele ora ao Senhor e vence a batalha, ainda que ela pareça naquele momento uma batalha perdida. E no capítulo 14, Asa vem e reina, e vence Zerá, o etíope. Abias morre, né? Abias, filho de Roboão, falece, e vem Asa para reinar, seu filho, e reinou em seu lugar nos dias, e esteve na terra em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, altos, e quebrou estátuas, e cortou os bosques, e mandou Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de toda a cidade de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhes dera repouso.
E disse, pois, Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda há quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos e Deus no repouso em redor, e edificaram, pois, e prosperaram. Tinham, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, e traziam pavês e lança durante 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e ativavam de arco. Todos esses eram varões valentes. Então o exército se fortificou, porque Asa servia ao Senhor. Então o segredo para ter paz é fazer aliança com Deus e destruir os outros deuses, outros altos de adoração, né, para outros lugares. Então Asa restaura o verdadeiro culto ao Deus. Então Asa e Zerá, o tio, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar quer o poderoso, quer o que nem tem nenhuma força. Não muda nada se eu ajudar quem é forte e valente, quem é poderoso, ou ajudar quem não é ninguém. Então, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Seu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes e diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele o perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do exército, e levaram dali muito grande despojo. Olha só, ele clama ao Senhor quando está essa batalha e que essa batalha está para acontecer. Ele vê que é muito forte o exército de Zerá. Ele clama ao Senhor: Senhor, ajuda a gente que é pequena, assim como o Senhor ajuda quem é grande, não faz diferença para o Senhor, socorre-nos. E aí Deus faz eles vencerem essa batalha. Por isso que a nossa frase hoje é: ore e vença as suas batalhas, porque nós estamos vendo aqui os exemplos de homens corajosos, porém se vendo impotente diante da realidade deles ali, e eles pedem ao Senhor em oração e o Senhor concede vitória. Asa abole a idolatria e renova o pacto com o Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles, e os buscardes e os achareis, porém se o deixares, ele vos deixará. E Israel esteve por muitos dias em verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Olha que coisa, né? Aqui mostra como somos dependentes do Senhor, né? Nós, mesmo sendo homens, mulheres de guerra, mulheres de luta, somos totalmente dependentes do Senhor. Então a Asa abole todo tipo de idolatria e vai voltar à essência. Mas quando a sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, ele buscava o que achava. Estamos no capítulo 15 de 2 Crônicas, versículo 5. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa que estas palavras e essa profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham eles em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor, com despojo que trouxeram 600 bois e 600.000 ovelhas. Olha o tamanho do sacrifício, gente. E entraram no concerto e buscaram ao Senhor Deus
de seus pais com todo o coração e com toda a alma. E todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, Deus, desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilos, com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento. Com todo o coração juraram e com toda a sua vontade buscaram e acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei de Asa, ele a despôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Será um horrível ídolo. E Asa destruiu seu horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. E dos altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado ao seu pai, que tinha consagrado seu pai, e todos eles mesmos tinham consagrado a casa de Deus, prata, ouro, utensílios, e não houve guerra até no 35º ano do reinado de Asa. Olha isso, olha Asa aprender a administrar o sucesso dele ali com Deus. Ele viu que quando ele clamou, quando ele orou, e Deus livrou ele do exército ali do rei do Egito. E não, a gente vê aqui cronista falando, não havia paz naquela época, todo mundo se guerreava contra todo mundo, todas as cidades, mas Asa se entrega totalmente ao Senhor e Deus restaura paz naquele lugar. Ele traz também conserto, não só com o pessoal ali de Judá e Benjamim, mas as cidades que eles conquistaram ali naquela guerra anterior com Jeroboão, que eles conquistaram cidades ali na tribo de Efraim. Então ele faz com que todo mundo se limpe, se consagre ao Senhor novamente. É tanto que quando pessoas de tribo de Manassés, de Efraim também descobrem que ele está ali voltando à adoração, eles vêm também ali a adorar o Senhor juntamente com Asa. Capítulo 16 diz: no ano 30º do 6º reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e a casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, e disse: a aliança entre mim e ti, como houve entre você e meu pai, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que retire-se de sobre mim. O Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa e enviou os capitães, Lídia, dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e a Dan, a Belmaim e todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então Israel não briga aqui por causa de Ramá, essa cidade, né? E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não constituiu a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e Mispa. Então ele pegou todas aquelas coisas e leva para edificar as suas cidades. Só que aqui o erro de Asa foi que, em vez dele consultar, fazer aliança com Deus, né, ele vai e faz com o rei da Síria, e ele vai, envia presentes, enfim, isso aqui vai acabar dando ruim depois, porque o Senhor sempre sabe, né, quem tá e quem não tá com ele. E o rei da Síria, nesse momento aqui, não era um rei que servia ao Senhor. E naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor teu Deus? O exército da Síria escapou das suas mãos. Porém, porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou em tuas mãos. Porque quanto, Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Então ele está falando que, olha, Deus sabe quem está com ele e quem não está com ele. E nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti.
Porém Asa se indignou contra o vidente e lhe lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do seu povo. Olha o Asa agora saindo da presença do Senhor, saindo da casinha, como diz por aí. Porque ele já havia vencido duas grandes batalhas, porque ele orou ao Senhor e o Senhor deu vitória. E agora ele resolve pedir ajuda para um rei inimigo. A Síria sempre foi inimigo de Israel, né? E agora ele está falando, poxa, vamos fazer uma aliança aí, você me ajuda a derrotar Baasa. E aí o sacerdote vem e fala com ele, e ele fica chateado, ainda prende o sacerdote no tronco e ainda oprime alguns do seu povo, provavelmente alguns que concordaram com o sacerdote. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como o último, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era sua enfermidade, contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas os médicos. Olha ele repetindo o erro aqui, querendo fazer sozinho, sem Deus. Então Asa dormiu com seus pais, então Asa faleceu, né, no ano 41 do seu reinado, e o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si a cidade de Davi. Achei tão interessante, porque assim, ele zelou da reputação dele, ele reconstrói uma vida com Deus no começo, e lá na frente ele desanda tudo. Ele tem esse tanto de ano de paz, e lá no final ele desanda e morre aí de uma doença que ele teve, ainda nem consultou o Senhor. Capítulo 17. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, que é filho de Asa, reinou no lugar, fortificou-se contra Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, guarnições na terra e também nas cidades de Efraim que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou a Balaim. Antes buscou a Deus seu pai e andou nos seus mandamentos. Andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. Exaltou-se no coração em seguir os caminhos do Senhor e tirou os altos dos bosques de Judá. No terceiro ano do reinado, enviou ele os seus príncipes Bel-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com ele os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Tobias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobi-Adonias, e com ele os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram o povo. Meu Deus, olha o que esse rei está fazendo, gente. Olha Josafá tendo a preocupação de ensinar a palavra de Deus para todos, e ele envia seus filhos, né, os seus príncipes, os governadores das cidades, os sacerdotes, e nomeando que cada um deles e ensinaram a Judá, e tinha consigo o livro da lei. Então eles liam e ensinavam. Lembra que antigamente era ensinado verbalmente, mas ele faz questão que eles vão ali ensinar o povo a palavra de Deus. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns entre os filisteus traziam presentes para Josafá. Com dinheiro do tributo, também os arábicos lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, e engrandeceu extremamente, edificou fortalezas e cidades e munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. Este é o número deles segundo a casa de seus pais. Em Judá eram chefe de milhares,
e chefe de Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicre, voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora o que tinha posto na cidade forte por todo Judá. Então, agora, Josafá vai fazer uma aliança com Acabe, gente. E Acabe não gostava de ouvir profetas. Acabe era um rei da pá virada aí. Então, ele tinha uma esposa também nada convencional. Então, agora vai meio que tá ruim aqui. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. E o cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para que todo o povo que vinha com ele e o persuadir subir com ele a Ramote de Gileade. Ele fez uma festa, já estavam ali meio que parente, alguém casou com algum parente, alguma coisa assim. Então, Acabe persuadiu ele a subir o monte Ramote de Gileade, e Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, que era rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Então agora eles estão se unindo pela primeira vez e vão lutar juntos contra os mesmos inimigos. E disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixar-lo-ei? E ele disse: sobe, porque Deus dará nas mãos dos reis. Então Josafá disse: não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos? Olha só, Acabe tinha os profetas deles lá, né? Ele tinha o povo que adorava os outros deuses, que ele mesmo nomeava, assim como foi feito lá pelo pecado de Jeroboão, que a Bíblia fala. Ele, qualquer um virava sacerdote. E aí todo mundo que ele consultava falava assim: ah, claro, vocês vão vencer essa guerra. Só que aí Josafá falava: ah, não, mas não tem nenhum profeta aqui do Senhor. E o Senhor que Josafá referia era o Deus, né? Deus de Israel. E aí ele fala assim: ah, tem um homem aqui que toda vez que eu pergunto para ele só me dá notícia ruim. Eu não quero falar com ele, não quero chamar ele hoje, que era Micaías, filho de Imlá. E ele fala: ah, não, mas eu quero então que chame Micaías. Então chamaram Micaías, e o rei de Josafá e o rei Acabe estavam lá esperando, assentado cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras. E na praça, à entrada da porta de Samaria, todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios, e este até de todos os consumidos. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperará, porque o Senhor darás na mão do rei. Então o mensageiro que foi chamar, esse aí que era ele falando, contando, né, para Josafá o que Micaías falava. Então o mensageiro foi chamar Micaías e falou: eis que as palavras dos profetas a uma boca só são boas para com o rei. Seja, pois, também a sua palavra como a deles, e fala o que é bom. Fala assim: olha, Micaías, está todo mundo falando que ele vai vencer a guerra. Você não vai chegar lá e estragar tudo. Fala o que o rei quer ouvir. Aí Micaías fala assim: vive o Senhor, meu Deus, que o que ele me disser, assim eu falarei. E vindo, pois, ao rei, ele disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo? E ele diz: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei
para que não me não fale senão a verdade no meu nome do Senhor? Então lhe diz: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então ele fala assim: não subam para a guerra, né? Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que esse profeta só profetizaria contra mim? Só mal? Então ele disse ainda: pois ouvi as palavras do Senhor, vi o exército assentado no seu trono, o exército celestial em pé e a sua mão direita à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, que suba e caia no Ramote de Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira e um diz de outra. Então saiu um espírito e apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerá. Sai assim, faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de seus profetas, e o Senhor falou mal ao seu respeito. Então, Zedequias, filho de Canana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar de ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares da câmara em câmara para te esconder. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e torná-la levar a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Então disse Micaías: se é que tornares em paz, porque o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todo o povo. Então, mesmo assim, Acabe vai para a guerra, mesmo ele falando que Deus mostrou para ele, mesmo o profeta falando: ó, Deus mostrou, dizendo que ele ia vir um espírito de mentira para falar na boca dos profetas, para te persuadir a subir. E mesmo Deus mostrando tudo isso, Acabe diz que vai para a guerra, né? Então, eles vão para a guerra. Infelizmente, eles vão para a guerra. Vai Acabe e Josafá, e subiram os reis de Israel. E olha só a estratégia de Acabe aqui. E foram ao monte Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: olha, eu vou disfarçado. Eu não vou vestir minhas vestiduras. Você vai de rei. Olha o golpe de Acabe aqui. Você vai de rei, vai vestido normalmente. Porque, gente, naquela época, assim, se você mata o rei, pronto, tá tudo acabado. O exército se entrega. Se você matou o rei, ganhou a guerra. E ele fala: eu vou disfarçado, eu vou fingir que eu não sou rei, eu vou como um soldado, e você vai de rei, né, Josafá? Por quê? Se fosse para matar, matariam Josafá e não ele. E aí, só que acontece, tem um flecheiro que acerta justamente a Acabe. Ele vai ali disfarçado, e olha o que acontece. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Josafá ora e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. E ele não é ferido. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, no que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, presta atenção, eles viram que não era Acabe e falou: tá tudo bem, não vamos matá-lo. Agora um homem, na sua simplicidade, armou o arco, quer dizer, sem conhecimento, né, sem saber o que era, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro: vira a mão e tira do exército, porque eu estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu durante o pôr do sol. Então é aqui que Acabe morre. Ele morre, mesmo ele estando disfarçado, ele é atingido e vem morrer. Ele aguenta o dia inteiro, mas morre no final do dia. E Josafá voltou para sua casa em paz,
a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: desvia tu a ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Falou seu cabeção. Para que você foi lá ajudar aquele a quem o Senhor se aborrece com ele? Né? Fez errado, não deveria. Então agora vai vir sobre ti a grande ira do Senhor. Então habitou Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que se tornasse o Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra e todas as cidades postas das cidades em cidades. E disse ao juiz: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele será convosco no negócio e do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai e fazei, porque não há outro Senhor a não ser o nosso Deus. Iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Tá? Sejam justos, não vão ser corruptos. Também estabelece Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes de seus pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais e tornar a Jerusalém. Então ele vai, pede para o pessoal que eles andem no temor do Senhor, que eles sejam fiéis com o Senhor, que eles julguem com justiça, que eles andem segundo a justiça e não sejam corruptos. E ele volta, né? E no capítulo 20, Deus concede a Josafá a vitória sobre os inimigos. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazon Tamar e em Engede. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Israel. Agora ele não ora sozinho, gente. Ele ora e coloca todo Israel ali, todas as cidades, para jejuar e pedir socorro ao Senhor. Também com todas as cidades, e vieram para buscar o Senhor. E Josafá se colocou em pé na congregação do Senhor, de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu dos dentro do céu e da terra? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e não há mão a quem possa a ti resistir. Porventura, ó Deus, não lance tu fora os moradores dessa terra, que diante de ti, meu povo de Israel, e não deixe a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Fala assim: Senhor, o Senhor prometeu que seria para sempre a nossa terra. Então, a gente já está aqui, a gente já mora, já habitamos santuário, e tal, e ele vai orando. E ele mora aqui os filhos de Amon e Moabe nas montanhas de Efraim, pelo quais não permitisse que passasse Israel, e ele vai falando, né? Vai orando, contando tudo. E o Senhor não falou que a gente não ia herdar, né? Que a gente ia herdar essa herança. Ah, Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, então na hora que da adversidade, na hora ele pregou um jejum e buscar a Deus para poder guerrear, e faz essa oração com o coração bem contrito. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel. E aí ele vai falando dos filhos aqui de Asaf, olha, descendente de Asaf, esse Jaziel. Lembra do Asaf lá, do profeta? E Jaziel disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que bem pela ladeira de Ziz os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eita glória!
Coisa boa, né, gente? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. Então, no meio desse medo, não é o que não é a gente não sentir medo. Nós podemos sentir medo. É o que nós fazemos com esse medo. Ele estava com medo, ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. E no meio assim dessa guerra, né? Ele nem vai lutar. Deus fala: pode deixar que essa guerra eu vou batalhar ela por você, eu vou pelejar. Então Josafá, pela manhã cedo se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. A guerra, né? Então aqui ele já entendeu que Deus agiu. Credes no Senhor, credes nos seus profetas. Então, a gente tem que acreditar no que o Senhor diz para nós. Então, ele diz aqui, ele vai contando, papapá, no versículo 24 fala assim: entretanto chegou Judá, Atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá, o seu povo, para saquear os despojos. Então eles chegaram lá, já estava todo mundo morto, e ele só pegou os despojos. E ele veio, saqueou os despojos, que acharam neles fazendas, cadáveres em abundância, como também os objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muita coisa. Olha, gente, a quantidade de coisa. E se juntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até os dias de hoje. É o vale de bênção, né? Onde você ganha a bênção ali, ganha a vitória só na fé. Quem que não já passou isso, né, gente? Quem aí que nunca já passou uma situação que de vencer só pela fé e pela misericórdia do Senhor? E foi o que aconteceu aqui com o rei Josafá. Ele falou: a gente não tem condição de ganhar essa guerra, mas o Senhor pode nos ajudar. E o Senhor fala: olha, eu gostei tanto da sua atitude, no meio desse medo, em vez de você fez a coisa certa, você estava com medo, você vem até mim, pode ficar tranquilo, que nessa guerra aí eu vou pelejar por vocês. Então, busque a Deus diante das suas guerras. Nós já vimos aqui várias lições nesses capítulos que nós já lemos, de quantas vezes o rei Josafá está em aflição e eminente guerra ali para ele, e ele ora e o Senhor responde, e ele vence as guerras. E das outras ele batalha. Batalhar, o Senhor ganha essa peleja para ele. Chega lá, já tá todo mundo morto, e ele só pega os despojos. E a Bíblia fala que eles ficaram 3 dias que eles não davam conta nem de levar as coisas, né? Então chega a morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Capítulo 21. Depois Josafá dormiu com seus pais, sepultaram seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher. Olha o que Jeorão era. Jeorão era genro de Acabe e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e aos seus filhos. Mesmo esse menino sendo ruim, fazendo tudo errado, o Senhor está honrando lá atrás a Davi. Ele também fez alto nos montes de Judá, que corrompesse os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Então ele veio no escrito da parte de Elias dos profetas, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, seu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe.
e também matasse teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo, e os teus filhos, e as tuas mulheres, e todas as suas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as suas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Meu Deus, alguma doença interna, né? Despertou, pois, o Senhor contra Jeroão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda dos etíopes, e estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda. Então levaram tudo, as mulheres, os filhos, de modo que não deixaram filhos, senão Jeoacás, o mais moço dos filhos. Deixou só o caçula, gente. Então, depois de tudo isso, o Senhor feriu suas entranhas com enfermidade incurável, como se fosse um câncer, né, gente? E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Olha, morreu por volta dos 40 anos. Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que vieram com os árabes do arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E ele também fez o que era mau aos olhos do Senhor. Então buscou, versículo 9, Acasias, e o alcançaram e trouxeram a Jeú e o mataram e o sepultaram, porque disseram, filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Então, infelizmente, ele vem dessa geração aí, né, que era filho do neto de Acabe, e eles buscam eles, e Jeú mata ele. Atalia então mata a família real, mas Joá escapa. E vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias já morreu, tá? Que Acasias era morto, e aí no caso aqui, olha o que vai acontecer. Que seu filho era morto, levantou e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeossebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentro dos filhos do rei, a que matavam, e pôs por sua ama na câmara dos leitos. Então ela esconde esse menino. Essa mulher, ela é como se fosse tia do menino, ela esconde Jeossebate, ela esconde Joás. Ele ainda era criança. E aí, essa Atalia, que é a avó, o Acasias é esse aí que ficou no lugar ele ficou no lugar do rei Josafá, mas ele fez o que era mal, então mataram ele, e agora a mãe dele quer ser a rainha. Então ela mata todos os netos, gente. Que coisa louca, né? Que vó essa. Então ela esconde, aí essa tia esconde esse menino, e o que acontece? Acontece que no 7º ano, o sacerdote Joiada, que era quem cuidava dessa criança lá no templo escondido, esforçou e tomou consigo uma aliança ao chefe de centenas, e Azarias, filho de Jeroão, Ismael, aí que vai falando o nome das pessoas que se aliaram com o sacerdote Joiada, e rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiadas disse, eis que ele é o único filho do rei que reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Ele fala, olha, só sobrou esse menino, e o Senhor já falou que da casa de Davi não vai se apartar o cedro, né? Então, eles vão continuar. O que nós vamos fazer? Então, o que eles decidem? Ninguém entre a casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará os preceitos do Senhor. E os levitas rodearão o rei, e cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair.
E fizeram os levitas de todo Judá, conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um dos seus homens que estavam no sábado, com que eles caíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinham despedido as turmas. Lembra que eles trocavam turno, mas estava todo mundo ali hoje, naquele dia. Também o sacerdote deu ao chefe das centenas das lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi e quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a esquerda, até da banda do altar da casa até a roda do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e puseram a coroa. Gente, olha a organização que eles fizeram, olha o cuidado que eles tiveram, isso tudo para fazer a ordenança de rei ao menino. Então eles fizeram ali, guardaram o máximo que eles puderam, todo mundo se juntou, se armou, se mobilizou. E aí a Atalaia, a avó, que já tinha matado todo mundo, ouvindo a voz do povo que corria para louvar o rei, ela falou: o que está acontecendo? E aí ela vai lá, e Joiada fala assim: ó, matem, podem pegar, porque aí eles davam conta, né? Pode matar ela, só não matem aqui dentro do templo. Então eles tiraram ela para fora e mataram ela à espada. Não mataram ela dentro da casa do Senhor. E então matou ela lá na porta dos cavalos da casa do rei. E ali mataram a Atalaia. E o pacto que Joiada fez. Joiada fez aliança entre si o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois que todo o povo entrou na casa de Baal e derribou, eles quebraram seus altares e as suas imagens. E aí eles fazem todo aquele concerto, limpa tudo, e Joiada toma como capitães, e ele vai organizando, porque o menino ainda era jovem, então o profeta Joiada ali fica na direção, né? Ajuda ele. E Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. E ele tomou 2 mulheres, gerou filhos e filhas e tal. No versículo 11 faz assim: sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, vendo que já haviam muitos dinheiro, vinha o escrivão do rei, o comissário do sumo sacerdote, e esvaziava a arca e tomavam e tornavam em seu lugar. E assim fazia dias após dias, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor. E alugaram pedreiros, carpinteiros para renovarem a casa. Então eles fizeram uma reforma ali no templo. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus na sua casa. Então, Joás é um rei, está reinando ali conforme, está tudo certo, ele está ali todo orientado pelo Joiada. Joiada viveu 120 anos e morreu. E agora Joás vai começar a se estragar. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de Israel, e serviram nos bosques os ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa culpa. Porém enviou profetas entre eles para fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas não lhe deram ouvido. O Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e disse: assim diz Deus, por que transgrediu os mandamentos do Senhor? Porquanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor também, ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou seu filho, o qual, morrendo, diz: o Senhor o verá e o requererá. Gente, olha só. Enquanto ele estava ali ouvindo os conselhos de Joiada, estava tudo certo, fez bem o que era Deus. Joiada morreu, e aí ele permitiu que o povo fizesse o que quisesse. E aí o filho de Joiada vai lá profetizar para ele, fala: poxa, vocês estão fazendo tudo errado. E ele fala: ai, não gostei, vamos permitir que o povo apedrejasse. Então vai vir agora
o juízo de Deus contra Joás. E sucedeu que no decurso do ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e Jerusalém. Destruíram entre o povo todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Ei, Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades deixados, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joás e mataram ele na cama. Além de tudo, ele ficou ferido, ficou doente. Os próprios servos, funcionários dele, estavam chateados porque ele mandou matar o filho de Joiada, então eles mesmos mataram ele ali no seu leito, na sua cama, dentro do palácio. Então, conspiraram contra ele Zabate, filho de Simeate, Josabade, filho de Sinrite, e os seus filhos, e a grandeza do cargo que ele pôs, e o estabelecimento da casa de Deus. Eis que está escrito. Aí aqui ele vai falar. O que vai falar que está na história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Amazias, filho de Joás, vai reinar agora, no capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Foi bom, mas não foi tão assim, né? Não de todo o coração. Porém não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então Deus não castiga ele pelos pecados dos pais. Esforçou-se Amazias e conduziu seu povo e foi do vale do Sal e feriu os filhos em 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000. Aqui já eles estão em guerra, né? Eles foram... já estão em guerra aqui. Não, que eles estão contando. Amazias juntou Judá e pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares, por chefe de centenas, com todo Judá e Benjamim, numerou-os de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíram ao exército e levantaram lança e escudo. Também tomou o soldo de 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém o homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. E se porém fores, faze-o e esforças para peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque a força há em Deus para ajudar e para cair. E disse Amazias ao homem: quer se fará, pois, 2 de 100 talentos de prata para que dê às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tiveram vindo de Efraim para que fossem em seu lugar, pelo que acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor e ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu os filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha o lançaram abaixo de todos, arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E agora Deus vai castigar Amazias por causa da idolatria. Sucedeu depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos seus filhos de Sei, e tomou-se por seus deuses e prostrou-se diante dele e queimou incenso. Então ele vai, guerreia com os edomitas, traz os deuses deles e agora vai se prostrar diante desses deuses. Versículo 17, capítulo 25 diz: tendo tomado conselho Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, pelejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer que Amazias, rei de Judá, mandou dizer: o cardo que estava no livro mandou dizer no cedro que estava no livro: dá tua filha ao meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no livro passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que eu tenho ferido os edomitas e levou o teu coração para os te gloriares. Agora, pois, fica na tua casa, porque tenho
Por que me terias por mal para caíres tu a ajudar contigo? Porém Amazia não lhe deu ouvidos, porque isso vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazia, rei de Judá, viram face a face em Bet-Seme, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, foi cada um para suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, e derribou da esquina em um trecho de 400 côvados. Faltou um capítulo. E viveu Amazia, filho de Joá, rei depois da morte mais dos altos Amazia, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não eram escritos no livro da história do rei de Judá. Então todo o restante da história está escrito no livro dos reis. E desde o tempo que Amazia se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e mataram ele ali. E trouxeram sobre cavalos e o sepultaram na cidade de Davi. Então agora quem vai reinar é Uzias. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em seu lugar de Amazia, seu pai, e edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Então, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Amazias, seu pai. Porém, porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, esse rapaz, Uzias, ele vem e faz o que é reto diante do Senhor. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdote, e edificou cidades de Asdotes entre os filisteus. E Deus ajudou contra os meunitas. E faz o que é reto aos olhos do Senhor, e ele vai vencendo as guerras. Mas no versículo 16, olha o que acontece. Havendo ele já fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então ele era um homem, fazia o que era reto diante de Deus, foi ganhando glórias, foi ficando fortalecido. Aí ele resolve também fazer um papel que não era dele. Que ele foi lá no templo queimar incenso. Gente, queimar incenso era o papel de quem? Do sacerdote. E aí, ele não compete ao Senhor queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, dias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque tinha excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, que tinha o cargo na casa do rei, julgando o povo na terra. E quanto mais os atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, nós finalizamos aqui hoje o capítulo 26, com essa história de Uzias, que foi bem, você pode ver, né, que grande deles foram bem até certo ponto, depois desanda. Então, Uzias também não foi diferente, começou fazendo tudo que era reto aos olhos do Senhor. Depois ele acha que ele está tão importante que ele pode ir lá queimar incenso, quer fazer algo que não era da competência dele, e o Senhor fere ele ali com lepra, e ele tinha que viver separado, e Jotão, seu filho, vai reinando e administrando ali. Amanhã nós damos continuidade na história a partir do capítulo 27. Então a lição de hoje é, quando nós estivermos com batalhas a serem lutadas, oremos ao Senhor que Ele responderá, e assim como foi com Josafá, Ele será conosco. Nossa frase hoje é para a gente focar nisso. Em meio às guerras, ore. Assim como o Senhor pelejou por Josafá, Ele pelejará por nós. Então, um beijo, até amanhã, se Deus quiser, e muito obrigada.